O céu está ficando escuro, você ouve o som do vento aumentando e, em questão de minutos, um tornado pode se formar e mudar tudo. Mas como exatamente esses monstros da natureza surgem? E o que os torna tão diferentes dos furacões? Neste vídeo, vamos explorar profundamente a ciência por trás desses fenômenos extremos, revelando curiosidades que você talvez não conheça. Os tornados, aqueles funis assustadores que vemos no horizonte, começam a se formar em algo muito maior do que imaginamos. Tudo começa com as supercélulas, enormes tempestades rotativas que ocorrem quando o ar quente e úmido sobe rapidamente para encontrar o ar frio e seco mais acima. Esse encontro cria um poderoso movimento ascendente, que com a combinação certa de ventos e rotação, pode gerar um tornado. Uma vez que o ar começa a girar horizontalmente, os ventos em diferentes altitudes podem inclinar essa rotação para cima. Quando isso acontece, a tempestade começa a formar uma coluna de ar rotativa vertical, o embrião de um tornado. À medida que esse funil de ar gira em velocidades altíssimas, ele pode finalmente alcançar o solo. Quando isso acontece, temos o nascimento de um tornado, um dos eventos mais destrutivos e imprevisíveis da natureza. Com ventos que podem ultrapassar 300 km por hora, os tornados podem devastar tudo em seu caminho em questão de minutos. Mas apesar da força assustadora, eles tendem a ser relativamente curtos, durando de alguns minutos a, no máximo, 1 hora, e afetam áreas menores em comparação com outros fenômenos meteorológicos. Agora você deve estar se perguntando, mas e os furacões? Eles também têm ventos devastadores. Como são diferentes dos tornados? A principal diferença está no local e nas condições de formação. Enquanto os tornados surgem de tempestades localizadas em terra, os furacões nascem no oceano, longe das áreas continentais, e dependem de águas quentes para se formarem. Os furacões são sistemas de baixa pressão gigantescos que se alimentam da energia do oceano. A evaporação intensa das águas quentes cria massas de ar que sobem e começam a girar por causa da rotação da Terra, conhecida como o efeito Coriolis. Quanto mais quente o oceano, mais forte o furacão pode se tornar. Ao contrário dos tornados, que são relativamente pequenos, os furacões podem ter centenas de quilômetros de diâmetro. E enquanto um tornado pode destruir uma cidade pequena, um furacão tem o potencial de devastar regiões inteiras, com ventos fortes, chuvas torrenciais e inundações que podem durar dias. Outra grande diferença é a duração. Tornados duram minutos, enquanto furacões podem durar dias ou até semanas, movendo-se lentamente através dos oceanos e causando destruição por onde passam. Você já ouviu falar da escala Fujita para medir a intensidade dos tornados? Ela vai de F0 a F5, de acordo com a velocidade dos ventos e o nível de destruição. Já os furacões são classificados pela escala Saffir-Simpson, que varia de categoria 1 a 5, também com base na força dos ventos. Ambos, tornados e furacões, são monstruosos à sua maneira. Seja enfrentando um tornado ou um furacão, a preparação é essencial. Para tornados, o melhor conselho é buscar abrigo rapidamente em lugares baixos e protegidos. Já para furacões, evacuações em larga escala são frequentemente a melhor solução, já que eles oferecem mais tempo para se preparar, mas cobrem áreas muito maiores. Os tornados podem pegar todos de surpresa, mas os furacões oferecem mais avisos, permitindo que as pessoas se preparem. Ainda assim, ambos os fenômenos mostram a força devastadora da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma supercélula, ouvir as notícias de um furacão se aproximando, lembre-se do poder e da complexidade que há por trás de cada um desses fenômenos. Saber como eles se formam pode ser o primeiro passo para se manter seguro. Em um dia aparentemente comum, na ensolarada Flórida, o destino de milhares de pessoas estava prestes a ser selado. O furacão Milton, uma tempestade que se formava no Atlântico, se intensificava a cada hora, ganhando forças e características devastadoras. Tudo começou com ventos sutis e previsões que não preocupavam tanto. Até que, em questão de dias, Milton se transformou em um furacão poderoso, daqueles que gravam seu nome na história. Mas o que torna Milton tão único, tão memorável? E quais foram as marcas deixadas por sua passagem? Ao longo deste vídeo,
vamos explorar como se formou essa tempestade de proporções colossais, o impacto feroz que teve e, mais importante, o processo de reconstrução de uma população que aprendeu a resistir ao poder da natureza. Tudo começou com uma perturbação tropical a quilômetros de distância da costa. Para muitos, parecia apenas mais um sistema climático comum na temporada de furacões. Mas como em um despertar furioso, Milton logo se mostrou diferente. Alimentado pelas águas mornas do Atlântico e por uma umidade anômala, ele cresceu exponencialmente. A pressão atmosférica caiu rapidamente, um dos primeiros sinais de que algo poderoso estava se formando. Em menos de 48 horas, Milton atingiu a categoria 4, com ventos impressionantes de mais de 220 quilômetros por hora, o equivalente à velocidade máxima de um carro de corrida em uma pista fechada. Esses ventos violentos e incessantes geravam ondas que poderiam engolir prédios e arrastar casas inteiras. Para os meteorologistas, era um pesadelo meteorológico. Para os moradores, era um aviso de que deveriam se preparar para o pior. Enquanto as autoridades reforçavam o alerta, muitos buscavam abrigo, outros tentavam proteger suas casas, e havia os que, sem opção, simplesmente aguardavam com nervosismo o impacto. Quando Milton finalmente tocou o solo da Flórida, foi como se o próprio ambiente parasse, numa expectativa tensa. Árvores que pareciam robustas e inabaláveis foram arrancadas do chão como se fossem brinquedos. O som do vento, ensurdecedor, fazia lembrar o rugido de um leão faminto. Forte, profundo, impossível de ignorar. Estradas ficaram intransitáveis, bloqueadas por destroços e postes de eletricidade. Em áreas costeiras, o mar invadiu com uma violência que ninguém podia conter. Ondas e ventos se uniram para transformar bairros inteiros em cenários de caos e destruição. Estima-se que os danos materiais chegaram a bilhões de dólares, uma soma difícil de imaginar. No entanto, as maiores perdas não foram somente materiais. Muitos perderam suas casas, outros ficaram sem acesso a necessidades básicas como água, luz e alimentos. O cenário era desolador. Em cada rua, em cada esquina, era possível ver os rastros deixados por Milton. Carros destruídos, fachadas arrancadas, árvores caídas. Era um lembrete cruel da força da natureza. Quando o furacão passou, ficou o silêncio. O tipo de silêncio que precede a retomada, mas também reflete a dimensão da perda. No entanto, a reação das pessoas foi imediata e comovente. Comunidades se uniram, voluntários vieram de longe para oferecer apoio, e muitos que haviam perdido tudo encontraram força na solidariedade dos vizinhos. Grupos de resgate, paramédicos, bombeiros e voluntários trabalharam incansavelmente, procurando sobreviventes, removendo destroços e fornecendo recursos básicos para aqueles que ficaram vulneráveis. Este momento revelou algo profundo, o espírito de união e resiliência que caracteriza essas comunidades. Juntos, eles se comprometeram a reconstruir, a se preparar melhor para o futuro e a não esquecer a experiência que enfrentaram. E enquanto o furacão Milton será lembrado pela destruição, ele também será lembrado pela força de um povo que se ergueu das cinzas, mais forte e mais unido. Gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva no canal e ative as notificações para aprender mais sobre os segredos da natureza e como o nosso planeta funciona.